Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Eu gostaria de começar a conversa sobre o Mais Médicos, né? Então a bola está com você. Muito bom, Edu. Eu queria que você falasse sobre isso. E depois eu queria falar um pouquinho de conjuntura. Aqui a Veja, por exemplo, publicou no dia 6 de junho a reportagem: se for eleito, Lula fala em retomar o Mais Médicos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a gente poder estar conversando, bater um papo aqui, apresentar aqui para todo mundo, né? Para minha alegria, a gente poder dialogar aqui com o pessoal do Blog da Cidadania. Eduardo, eu tenho certeza absoluta que aquilo que motivou a criação do Mais Médicos, quando eu era ministro da Saúde do governo Dilma, será uma das questões chaves da ação do presidente Lula na área da saúde. O que nos motivou a criar o Mais Médicos era a indignação que nós tínhamos da gente ter naquele momento 800 municípios brasileiros que não tinham sequer um médico. Da gente ter chegado a um certo teto do esforço de expansão da cobertura de saúde da família. O Ministério queria passar mais recursos para os municípios, para ampliar. A gente está mais ou menos metade da população brasileira era coberta para a saúde da família, metade da população brasileira tinha o seu médico de família, sabia quem era. E a gente falava com os municípios falavam o seguinte: ó, Padilha, não adianta mandar mais recursos para mim, que eu não estou conseguindo contratar mais médicos, não consigo contratar. E do fato da gente ter feito a comparação, né, da quantidade de médicos que o Brasil tinha naquele momento, quando começa o governo da presidenta Dilma, em 2011, com outros países do mundo, né? O Brasil tinha mais ou menos 1,6 médicos por mil habitantes, 1,9 médicos por mil habitantes, enquanto a Argentina e o Uruguai aqui do lado tinha 4 para 1.000 habitantes. Os países europeus que tinham sistemas nacionais públicos tinham mais de 3, de 4. Né? E o Reino Unido tinha naquele momento 2,6 médicos por mil habitantes. E uma outra coisa que a gente observava é que os países que tinham sistemas nacionais públicos, como o Reino Unido, como a Espanha, como o Canadá, como a Austrália, tinham uma proporção de médicos estrangeiros atuando no país muito maior que a nossa. O Reino Unido chegava a ser 43% da força de trabalho. A Austrália, 21, 22, Canadá, 21, 22. Mesmo os Estados Unidos, né, que não tem um sistema nacional público, tinha 22%. Então a gente avaliava que a gente precisava discutir e aprender com o resto do mundo as medidas para levar médicos e médicas para toda a população. E lançamos o programa Mais Médicos, foi a primeira vez que todos os municípios brasileiros passaram a ter pelo menos um médico, foi a primeira vez que todos os distritos sanitários especiais indígenas passaram a ter médico, foi a primeira vez que a gente ampliou a cobertura de saúde da família para as áreas remotas e para as áreas vulneráveis da região metropolitana. Só aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a ter 300 médicos e mais médicos. Né? Primeiro abrimos para médicos brasileiros, que estão formados aqui. Se as vagas não eram preenchidas, a gente abria para médicos formados no exterior. E aí nós chegamos a uma realidade, né, de uma parte importante das vagas não estarem preenchidas, sobretudo nas áreas mais vulneráveis. Aí nós fizemos a parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, que buscou o Ministério da Saúde de Cuba, e nós conseguimos trazer aqui, chegou a ter 11, 12 mil médicos cubanos aqui no Brasil. Então, essa parte do programa foi um sucesso. Né? Uma outra parte que foi um sucesso foi a abertura de escolas médicas. Enquanto teve o governo Dilma, a maior parte das vagas abertas foram em escolas públicas, no interior do país, em universidades, né, em campos que eram abertos em universidades públicas no interior do país ou nas regiões metropolitanas. Depois aconteceu uma coisa, viu, Eduardo, no governo do Temer, continuou no Bolsonaro, eles fizeram um acordo de que não iam abrir novas escolas médicas com
com o CFM, tudo, só que eles autorizaram que as escolas privadas que já existiam pudessem dobrar o número de vagas. Então você abriu várias vagas que não estavam previstas de mais médicos e concentrando a formação nos lugares onde já tinha escolas médicas. Tanto que a meta do Mais Médicos era abrir 11 mil novas vagas e foram abertas 19 mil vagas. Ou seja, o Temer e o Bolsonaro abriram o dobro, autorizaram o dobro de vagas que estavam no programa Mais Médicos, para autorizarem escolas, né, em faculdades privadas, concentrando, né, a formação. Então, eu acho, Eduardo, o governo Lula ele vai fazer de novo o que nós fizemos lá no governo Dilma, que foi no começo do governo Dilma, fazer um seminário para que a gente atualize, né, contato com experiências internacionais, para a gente atualizar diante da realidade atual no Brasil, como que a gente precisa fazer um programa que leve médico aonde não tem médico hoje. Né? Porque o que aconteceu? O governo Bolsonaro piorou a situação da cobertura de saúde da família. Só para você ter uma ideia, Eduardo, em 2013, pesquisa dados do IBGE, certo? Então, 2013, metade das famílias brasileiras, quando pesquisadas, diziam, no último mês eu ou fiz uma consulta ou veio aqui me visitar um médico de saúde da família, da equipe de saúde da família. Metade tinha isso. Em 2019, final do primeiro ano do governo Bolsonaro, antes da pandemia, isso tinha caído para 37%. Uma queda de 50% para 37% das famílias dizendo isso. Em 2013, 95% dos entrevistados diziam que tinham procurado um atendimento médico 2 semanas antes da pesquisa e tinham conseguido o atendimento médico. Isso caiu para cerca de 78% em 2019. Nos 2 anos da pandemia, isso se aprofundou, Eduardo, porque vários serviços foram interrompidos. Então, a gente tem uma realidade que a gente vai saber melhor agora, em 2022, de um lado, a redução das equipes de saúde da família, das equipes médicas, mais difícil para a pessoa conseguir um médico, e, ao mesmo tempo, um aumento dos problemas represados de saúde. Então, você teve gente que cancelou cirurgia, gente que cancelou exame, durante a pandemia, que está tudo isso vindo explodir no sistema de saúde. Então, ao mesmo tempo, a gente aumentou a formação de profissionais médicos no Brasil. Em 2013, a gente tinha um certo número de vagas, aumentou de 2013 para 2022 19 mil vagas de medicina, mais do que dobrou o número de vagas. E uma parte disso, uma parte disso já completaram 6 anos e já entrou no mercado de trabalho esse médico. Então, você tem uma mudança no perfil da quantidade de médicos no Brasil. E você tem um aumento também importante de médicos brasileiros que se formaram no exterior, que estão querendo vir cuidar da nossa população brasileira e que não estão tendo alternativa para esse governo. Então, nós vamos ter essa realidade diferente, que vai fazer com que a gente crie, sim, um programa Mais Médicos adequado à realidade atual. Né? Mas isso significa... Pode falar. Perdão, desculpa, Padilha, mas isso significa a volta dos cubanos também? O Brasil a estratégia, a lei do Mais Médicos, ela sempre estabeleceu o quê, Eduardo? Em primeiro lugar, nós vamos dar oportunidade para médicos formados Sim. aqui. Em segundo lugar, né, então, se todas as vagas necessárias forem ocupadas por médicos formados aqui, você não precisa trazer de fora. Né? Em segundo lugar, médicos brasileiros formados no exterior. Se todas as vagas forem ocupadas, não precisa trazer de fora. Terceiro, se tiver faltando médico mesmo assim, e é possível que tenha faltando, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, nós não vamos bobear e vamos trazer médico onde tiver médico para trazer. Né? E o Ministério, no caso dos médicos cubanos, por exemplo, deram um show agora na pandemia, durante a pandemia, em mais de 80 países pelo mundo. Aliás, para mim foi um misto assim, de felicidade ao ver o reconhecimento internacional
da qualidade desses médicos, que foram para 80 países diferentes durante a pandemia. Os médicos cubanos, né? E um pouco cubanos e um pouco de tristeza. Por quê? Porque eles são médicos que não estão cuidando aqui do nosso povo. Então, é isso, é nesse ponto que eu queria. O Bolsonaro não está onde o Bolsonaro teve a postura absurda de expulsar, fazer campanha contra, ser preconceituoso. Insultou, na verdade, o governo cubano, né? E enxotou esses profissionais aqui do Brasil. Então, eu faço essa pergunta pela seguinte razão, porque a gente sabe duas coisas. Em primeiro lugar, que grande parte dos médicos formados no Brasil não querem ir para os grotões, não querem ir para as periferias. Isso é uma realidade, infelizmente. A culpa não é minha nem sua. A culpa, talvez, é da pouca pluralidade que sempre houve no Brasil para formar médicos, né? Então, você tem médicos que são de classes sociais e locais diferentes dessas pequenas cidades, dessas periferias, então eles querem ficar no habitat deles. E também a questão do cuidado dos médicos cubanos com a população, né? Mas, Padilha, eu queria mudar um pouco o foco, falar um pouco da conjuntura política. Você tem sido encarregado pelo ex-presidente Lula de fazer a ponte com os empresários, né? Como é que você tem visto essa receptividade? Aonde você acha que vai dar essa relação do Lula com os empresários? Hoje o Estadão dizia que enquanto o Lula xinga os empresários, está se reunindo com eles, e na verdade eu não vi o Lula xingar empresário nenhum, o que ele está dizendo são fatos da conduta dos empresários. A culpa não é do Lula, né? Os empresários poderiam mudar um pouco o comportamento deles, né? Olha, Eduardo, da onde que surgiu isso aí, né? Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, foi quando a gente se conheceu, inclusive, né? Quando eu estava na coordenação política do presidente, antes de ser ministro da Saúde da Dilma. E naquela época a gente tinha a responsabilidade, além da relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, a gente coordenava o chamado Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que era um conselhão, um espaço de diálogo político, onde juntava empresariado, mercado financeiro, universidades, representando dos trabalhadores, né, a sociedade brasileira ali, através do diálogo social, discutindo as políticas. Ali que a gente discutia a criação do Bolsa Família, ali foi a discussão do ProUni, dos vários programas que tivemos, marco regulatório do pré-sal. Né? E, por conta disso, né, esses segmentos nos chamam para fazer um pouco a avaliação da conjuntura, né, desde o ano passado, e também acaba sendo desse diálogo. Né? Em algumas situações, a própria campanha, por exemplo, na semana passada, tinha um encontro lá dos caras do Citibank. Lá. E a campanha do presidente Lula pediu, a melhor pessoa para ir lá é o Padilha, vai falar de conjuntura política, econômica. Eu tenho ido muito, primeiro, reafirmar para eles, né, duas coisas. Primeiro, que o presidente Lula não é uma figura desconhecida, é uma figura conhecida. Né? Diferente do que foi diferente do que foi o Bolsonaro, né, que tinha que anunciar, criar, né, ele anunciava uma que ele chamava de posto pirâmide, né, uma equipe econômica, tudo, porque ele não tinha a menor credibilidade. Né? Eu falo, o presidente Lula é a figura que conduziu o país, e nos 8 anos de governo do presidente Lula, Eduardo, é o único período na história do nosso país, quem fala isso é a Fundação Getúlio Vargas, que 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Crescimento econômico, redução da desigualdade e responsabilidade com as contas públicas. Né? A gente teve períodos no nosso país onde teve crescimento econômico e aumento da desigualdade e responsabilidade com as contas públicas. Um exemplo disso foi a época da ditadura. A gente teve períodos nesse país onde você teve responsabilidade com as contas públicas, mas aumento da desigualdade e baixo crescimento econômico. Né? O governo também aconteceu isso, durante o governo Temer aconteceu isso. O Lula foi o único que conseguiu fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem afirmado isso, né? De que eles, gostando ou não gostando, pessoalmente, do presidente Lula, do que ele fala, eles sabem que o único que pode fazer com que o Brasil volte a ter planejamento para
recuperação econômica, crescimento econômico, com redução das desigualdades e responsabilidade com as contas públicas, é o presidente Lula. A outra coisa que eu tenho falado para eles, Eduardo, é o seguinte: tem duas obsessões do presidente Lula. Ele não vai dormir, não vai descansar enquanto tiver 33 milhões de pessoas passando fome no país. Mais de 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Ele não vai dormir, não vai descansar enquanto tiver esse conselho. E a segunda coisa que incomoda muito o presidente Lula é a inflação. Porque ele sabe, né, que o muito rico, né, os bilionários, quem consegue ter seu dinheiro e proteger, ele consegue se proteger da inflação. Porque ele aplica, faz ação no mercado financeiro, renda fixa, renda variável, essas coisas todas. O trabalhador só tem renda a partir do seu trabalho, não consegue se proteger da inflação. Quem mais sofre com a inflação. Então, esses dois pilares vão ser duas grandes preocupações do presidente Lula. Eu vou falar isso com ele. E sabe o que eu acho, viu, Eduardo? Sobretudo esse último mês, eles estão percebendo que o embuste que é o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, né? Eu falo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes é o hat-trick, né? Agora tem ficado famoso esse papo hat-trick aí do futebol, quando o cara faz 3 gols, do pôquer, né? Na minha época, isso a gente chamava do triplete. Aqui nas quadras e nos campos de várzea do Parque Regina, periferia da Zona Sul, eu cresci, a gente falava triplete. Pô, o cara fez um triplete, fez 3 gols, né? Bolsonaro cometeu o hat-trick do estelionato eleitoral, porque ele falou para os caras que ia ter uma agenda liberal e não tem. Né? Falou para a população que ia combater a corrupção e, pelo contrário, né, esconde a corrupção de um lado e só ganha. Terceiro, disse que ia ser responsável por proteger a vida das pessoas e enfiou a gente na pandemia do jeito que enfiou. Então, esse segmento também sabe que um ambiente de mais segurança, possibilidade de planejamento e reerguimento da economia passa pelo presidente Lula. Né? Passa pelo presidente Lula, por essa chapa Lula e Alckmin. É isso que pode reerguer o país. Né? A importância, a capacidade que o Lula tem de relação internacional, né? Cooperação internacional, ele sabe disso. Né? Ele sabe disso. Então, por isso que o diálogo sempre é um diálogo, mas é um diálogo, né? Mas eles sabem que quem pode dar tranquilidade para esse país é o presidente Lula. Você sente que esses empresários que estão com o Bolsonaro, você acha que eles vão até o fim com ele? Eu acho que tem uma turma que vai. Você acha que vai haver um desembarque? Acho que tem uma turma que vai, Eduardo. Tem uma turma que é bolsonarista. O Bolsonaro, ele abriu a tampa de muito racista, de muita gente que não está nem aí para a pobreza, que acha que pobre é vagabundo. Né? O Florestan Fernandes, Eduardo, o professor Florestan Fernandes, em 71, fez um seminário na escola de Harvard, onde ele foi professor visitante. Era um conjunto de seminários, tem uma publicação, um capítulo, um livro que reúne esses seminários. Né? Ele fala a maior parte dos capítulos, outros capítulos que ele traz outros professores, que era o fascismo na América Latina. Isso em 1971. O professor Florestan Fernandes dizia o seguinte, que o nazifascismo tinha sido derrotado enquanto projeto histórico pela Segunda Guerra Mundial, mas que ele sobrevivia enquanto ideologia. A ideologia nazifascista havia sobrevivido. E que ela seria apropriada pelas elites econômicas dos países da América Latina, né? Ele falou em 71. Assim que essas elites achassem que era necessário incorporar, se apropriar dessa ideologia para manter sua hegemonia política. O Bolsonaro é isso. O bolsonarismo é uma figura fascista, se utiliza inclusive da estética fascista, ele usa aquelas jaquetas pretas, parece a turma do Mussolini, a motocicleta, as motos do Mussolini, né? A estética, discurso racista, discurso contra as mulheres, discurso contra os mais vulneráveis, né? O tempo todo, né? O discurso reproduzindo essa ideologia fascista, né? E que
tem uma parte do empresariado que assume esse discurso. Né? O Bolsonaro, na semana passada, foi lá no evento dos empresários, foi aplaudido por uma leva de empresários lá, sabe qual é o tamanho, mas foi aplaudido. Né? Nem sabe se o cara está lá aplaudindo empresário mesmo, era só a gente que foi convidado lá para aplaudir, o que seja. Você tem uma parte, tem uma parcela, não à toa ele, depois dos crimes cometidos na pandemia, depois do desprezo da vida das pessoas, depois de colocar o Brasil no mapa da fome de novo, depois da insegurança para planejamento econômico, depois de colocar o Brasil no isolamento internacional, ainda tem gente que o apoia, porque o apoia, sobretudo, por esses valores da ideologia do nazifascismo, né? Que tenta transformar o tempo todo, Eduardo, diante do que acontece, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto é que você tem candidatos de extrema-direita no mundo inteiro. A gente está vivendo um momento de pouco crescimento econômico e de aumento da desigualdade. No Brasil e em vários países do mundo, desde a da crise de 2008, 2009. Né? Então, em vários países, o discurso da extrema-direita, ela cria inimigos internos, inclusive para a classe trabalhadora, para você desviar o foco do debate. Então, por exemplo, né, o discurso na Europa, o inimigo é o imigrante africano, árabe, sudeste asiático, que está disputando, teoricamente, os empregos com o trabalhador francês, com o trabalhador alemão, com o trabalhador inglês. Né? Aqui no Brasil, o inimigo ali da população, às vezes tenta transformar um inimigo alguém que não é evangélico, o inimigo vira população LGBTQI+, o inimigo vira, como você falou, eles tentaram transformar os professores em inimigos, dizendo que os professores querem induzir as crianças a uma sexualidade precoce, como você estava debatendo aqui. Então, essa é a ideologia, né? A ideologia do nazifascismo, que aqui no Brasil foi apropriada por Bolsonaro e criou um movimento bolsonarista. Então, eu acho que sim, tem segmentos que defendem o Bolsonaro. Não à toa, quando você pega as pesquisas, o presidente Lula ganha, sobretudo, por conta da maioria mais pobre, onde o Lula está 2-1, 3-1 em relação ao Bolsonaro, ganha no público mais jovem, a juventude está com o Lula, e ganha nas mulheres. Aliás, nas mulheres é o único segmento que o presidente Lula ganha em todas as faixas econômicas. Seja daqueles que ganham até 2 salários mínimos, renda até 2 salários mínimos, renda familiar até 2 salários mínimos, de 2 a 5, de 5 a 10, maior que 10, o Lula ganha entre as mulheres, porque as mulheres rejeitam o Bolsonaro. As mulheres vão derrotar o Bolsonaro, viu, Eduardo? A vitória das mulheres pela juventude e pelas camadas mais pobres do país. Na verdade, o Bolsonaro ele está basicamente na mão dos evangélicos. E hoje está empatado já, né? Hoje está basicamente empatado. Ele está basicamente empatado com o Lula, e além de tudo isso, com o Bolsonaro ele só está com esse segmento amplo. Por quê? Os desempregados estão em maioria com o Lula. Até o Auxílio Brasil, os beneficiários do Auxílio Brasil estão com o Lula. Negros, homossexuais, trabalhadores, desempregados, todos os grandes grupos estão com o Lula. Quer dizer, o Bolsonaro ele está na mão do Malafaia, do Edir Macedo, desses caras. Mas, Padilha, eu só quero ler rapidamente aqui. O Carlos Alberto Veloso Lopes disse que a PEC eleitoral só beneficia em grande parte o eleitor, né? Em grande parte a bolha bolsonarista. 80% dos caminhoneiros e taxistas votam nele. O que a esquerda fez foi negociar o aumento do auxílio emergencial e Vale Gás para beneficiar os pobres. 0% de influência nas eleições. Também não acredito. Mas, Padilha, eu queria te perguntar o seguinte. Você tem vontade de voltar a ser ministro da Saúde? Eu tenho vontade, primeiro, de eleger o presidente Lula. Sim, Lula claro. no Brasil e o Haddad aqui em São Paulo. Eu fui ministro do presidente Lula e fui secretário do Haddad. Então, eu tenho um compromisso enorme com os dois. Outro dia eu até percebi que eu fui o único que fui essas duas coisas, fui ministro do presidente Lula e secretário do Haddad. Então, é a primeira vontade fundamental
eleger o presidente Lula e o Haddad. Né? Segundo, eu estou aí vou estar na disputa da reeleição para deputado federal, eu tenho vontade de ter a experiência de ser deputado da base do governo, porque estou no meu primeiro mandato como deputado, fui deputado de oposição, então quero viver essa experiência. Vai disputar a reeleição? Vai, né? Vou disputar a reeleição e quero ver. Mas diante de um convite, você aceitaria? Não, convite de presidente de governador, convite de presidente de governador, ninguém pode dizer nem não, tá certo? Mas eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula, se eleito, acho que vai ser uma disputa dura, se eleito, o presidente Lula vai escolher uma ministra ou um ministro da Saúde 13 vezes melhor do que o atual.